Fala galera, bem-vindos ao canal Tecnosob, me chamo Eduardo Moura e neste vídeo vou mostrar como instalar o Arch Linux e o Hyprland passo a passo. Primeiramente gostaria de deixar dois sites importantes, a wiki do Arch Linux e a wiki do Hyprland. Na wiki do Arch Linux podemos clicar em recomendações gerais, uma página bastante importante para quem está começando a usar o Arch Linux. Podemos colocar em português e navegar do lado esquerdo em várias seções sobre administração de sistema, gerenciamento de pacote, inicialização e etc. Já na wiki do Hyprland, da mesma forma navegamos do lado esquerdo e temos várias seções sobre configuração do Hyprland e etc. Além disso, gostaria de mostrar para vocês como fazer o download da ISO oficial do Arch Linux. Para isso a gente acessa o site www.archlinux.org, clicamos na seção de download e vamos fazer o download via torrent, que é o que o Arch Linux recomenda. Após baixar a ISO do Arch Linux, devemos criar um pendrive bootável com o Ventoy, Balena-ET ou outro programa similar. No meu caso, estou fazendo a instalação em uma máquina virtual para que eu consiga gravar a instalação. Após a ISO ser carregada, usaremos o script de instalação do Arch Linux. Para isso, basta digitarmos o comando art install. Esse script de instalação nos exibirá um menu onde podemos fazer a configuração da instalação passo a passo. A primeira opção é a linguagem. Vamos escolher Brasil Português, depois os espelhos do Arch Linux, os repositórios do Arch Linux. Vamos escolher o Brasil, no caso. Com a barra de espaço você seleciona, com o Enter você confirma. Após isso podemos voltar. Em localidades, vamos definir o layout do teclado, que no nosso caso é o BR-ABNT2. E idioma de localização é o PTBR UTF-8. A codificação podemos deixar como está. Voltamos. Configuração do disco. Eu sempre escolho particionado, lembrando que isso é a forma como eu instalo. E usar um esquema de partições padrão de melhor desempenho. Nesse lugar escolhemos o disco onde o Arch Linux será instalado e o sistema de arquivos. Eu costumo escolher o ext4. Após isso, podemos ver que foi criada uma partição para o boot e uma partição para a raiz do sistema. Nós podemos voltar. Encriptação de disco eu não uso. O inicializador é o Groove, por padrão. O swap já está ativado e o nome do computador é Arch Linux. Agora podemos criar uma conta de usuário, adicionar o usuário, digitar o nome do usuário, a senha, confirmar essa senha e ele pergunta se esse usuário será um super usuário. No meu caso, sim, para poder usar o comando sudo. Agora confirmar e sair. Após isso, vamos escolher um perfil de instalação. Aqui é onde podemos escolher um desktop como GNOME, KDE. Porém, no meu caso, eu quero uma instalação mínima do Arch Linux, apenas com o Shog. Após escolher, vamos escolher o drive gráfico. No meu caso, eu vou escolher o AMD ATI por causa do meu computador. Podemos voltar agora. Em áudio, vamos escolher um servidor de áudio. No caso, eu escolho o Pipewire. E em kernels, deixamos o que está marcado por padrão e eu aconselho a marcar o Linux LTS. Em pacotes adicionais, você pode adicionar mais pacotes, mas eu não uso. E agora vamos colocar a configuração de rede, que é o Network Manager. Após isso, escolhemos o fuso horário, que é em América São Paulo, no meu caso. Em repositórios opcionais, aconselho a deixar o repositório multilib marcado, okay? Selecionando mais uma vez com barra de espaço e apertando Enter para confirmar. Agora podemos instalar o Arch Linux. E alguns minutos depois a instalação é concluída. Precisamos apenas responder essa pergunta se queremos ainda fazer alguma coisa como chroot. Eu não costumo fazer isso, eu apenas digito não e reinicio o computador.
Ok, agora o Arch Linux já está instalado, podemos fazer o login, digitar o nome do usuário e a senha. Que agora já estamos aqui no TTY. Primeiro vamos ver quantos pacotes o Arch Linux nessa versão mínima tem. 278 pacotes instalados. Você vê como é bem enxuta a distribuição. Vamos ver também se existe alguma atualização para o sistema. Ok, não existe nenhuma atualização. Agora vamos instalar pacotes necessários que eu considero básicos. Primeiramente vamos instalar as fontes. Lembrando, pessoal, que essa é a forma como eu faço a instalação. Para cada usuário existem necessidades diferentes, mas essas são as fontes que eu considero básicas. Agora vamos instalar também os codecs, que são importantes para reproduções de áudio, vídeo, etc. Ok, agora já temos tanto os codecs quanto as fontes instaladas. Agora vamos instalar o Hyperland e também o terminal padrão que o Hyperland usa, que é o Kit. Após instalarmos o Hyperland e o terminal, agora precisaremos instalar dois pacotes básicos, que são os pacotes relacionados aos portais, tanto o xdg-desktop-portal quanto o xdg-desktop-portal-hyperland. Agora temos os pacotes básicos para executarmos o Hyperland. Para isso, basta digitar Hyperland com letra maiúscula no terminal para acessarmos a interface gráfica. Agora já estamos no Hyperland. Gostaria de ressaltar que neste momento vocês estão vendo uma instalação feita em uma máquina física, onde os mesmos passos de instalação do nosso tutorial foram utilizados. A única diferença é que o usuário está com outro nome. Instalei um editor de texto Neovim. Caso você não tenha familiaridade para usar o Neovim, aconselho a você fazer a instalação do Micro, que também é um editor de texto muito fácil de ser usado. Vou criar um arquivo de texto de forma rápida para demonstrar o uso do editor Micro. Se apertarmos as teclas Alt e G, conseguimos ver todos os atalhos de teclado disponíveis no Micro. Para salvá-lo, posso usar as teclas de atalho Ctrl mais S e para sair do arquivo, Ctrl mais Q. Outro pacote que foi instalado e não apareceu no tutorial foi o ZSH. A primeira coisa que costumo fazer ao entrar no Hyperland pela primeira vez é pressionar as teclas Super mais Q para abrirmos o terminal e editarmos o arquivo de configuração do Hyperland, que fica na home do usuário na pasta .config. Vou deixar o endereço completo na tela. Dentro do arquivo de configuração do Hyperland, vamos comentar essa linha que está aparecendo no vídeo para removermos a barra superior de avisos. Ao salvar, as alterações são feitas automaticamente. Ainda no arquivo de configuração do Hyperland, vamos navegar até a seção Keybinds para podermos configurar as teclas de atalho deste gerenciador de janelas. Aqui você pode escolher de acordo com a sua preferência as teclas de atalho do Hyperland. No meu caso, eu gosto de definir da seguinte forma: Super mais Enter para abrir o terminal, Super mais Q para fechar uma janela, Super mais X para fazer logout do Hyperland, Super mais espaço para abrir o gerenciador de arquivos, Super mais S para deixar janelas flutuantes, Super mais A para abrir o menu de aplicativos. Eu não uso a opção com pseudo tiling, por isso eu comento a linha. E por fim, gosto de definir as teclas Super mais F para deixar as janelas em tela cheia. Por eu usar o atalho Super mais S para janelas flutuantes, por hora vou comentar as linhas que usam o mesmo atalho para acessarem o especial Workspace. Agora,
Vamos navegar até a seção Auto Start e adicionar duas linhas de configuração para garantir que as variáveis relacionadas ao Wayland e ao desktop sejam definidas corretamente na inicialização. Como essas duas linhas de configuração são longas, pause o vídeo e copie-as para o arquivo de configuração do Hyperland. Agora é só salvar o arquivo e sair. Aproveitando que estamos na seção de atalhos de teclado, vamos ver como funciona o gerenciamento de janelas aqui no Hyperland. Para mudarmos o foco entre as janelas, basta apertar a tecla Super ou Windows e as setas direcionais. Agora, se apertarmos a tecla Super e os números, navegamos entre as áreas de trabalho. Se quisermos mover uma janela para uma área de trabalho específica, basta segurar a tecla Super, Shift e o número da área de trabalho que desejamos. Para arrastar uma janela, é só segurar a tecla Super ou Windows, clicar e segurar o botão esquerdo do mouse, então é só deslizar a janela para onde quisermos. Por outro lado, se fizermos a mesma coisa, porém usando o botão direito do mouse, podemos redimensionar as janelas. O próximo passo é editarmos o arquivo de configuração do Pacman. O Pacman, que é o gerenciador de pacotes do Arch Linux. Para isso, precisamos de editar o arquivo que se encontra em /etc/pacman.conf. Lembrando que esse arquivo deve ser editado com permissões de superusuário, o sudo. Já dentro do arquivo de configuração do Pacman, vamos navegar pelas seções até achar a seção de MISC Options. Nesta seção, vamos remover o comentário da palavra color e também o comentário da palavra Parallel Downloads, onde vamos informar ao Pacman quantos downloads poderão ser feitos de forma paralela. Para terminar, vamos escrever no final dessa seção a palavra I love candy. Isso deixará a saída do Pacman animada. Agora, por exemplo, ao pesquisarmos nos repositórios do Pacman pela palavra Steam, podemos observar que a saída do comando está com cores. Agora vamos instalar ferramentas de compactação no nosso sistema. Compactar e descompactar arquivos é algo que fazemos o tempo todo, seja para organizar dados, compartilhar arquivos ou economizar espaço em disco. Por isso é essencial termos essas ferramentas à disposição. No meu caso, os pacotes que instalei são aqueles que considero suficientes para o meu uso no dia a dia. Para uma experiência mais completa de desktop, aconselho instalar também o Dolphin, que é um gerenciador de arquivos e já está definido por padrão nas configurações do Hyperland, um navegador, que no caso eu instalei o Firefox, e o suporte a Flatpak, que possibilitará instalar programas empacotados do formato Flatpak. Agora vamos falar sobre as atualizações do microcódigo do processador. Os fabricantes como a AMD e Intel frequentemente lançam essas atualizações para corrigir falhas críticas. Elas ajudam a evitar bugs que podem causar travamentos inesperados ou até desligamentos dos sistemas difíceis de identificar. Observe que existem pacotes específicos tanto para processadores AMD quanto para processadores Intel. Para encerrar, vamos instalar o Off, um lançador de aplicativos leve e eficiente. Com essa instalação, o sistema já estará com os pacotes básicos configurados e totalmente usável para suas tarefas diárias. Mas lembre-se, esse é apenas o primeiro vídeo da nossa série sobre Arch Linux e Hyperland. Vamos editar o arquivo de configuração do Hyperland mais uma vez para definirmos como o Off será executado. Na configuração padrão do Hyperland, o Off já está definido como lançador de aplicativos.
Vamos apenas adicionar mais um parâmetro ao comando para que os ícones do aplicativo possam aparecer. Depois, basta confirmar se já existem teclas de atalho para executar o comando do off. E salvarmos o arquivo. Agora, ao apertarmos as teclas Super mais A, podemos ver que o off já está sendo executado. Como estamos no início da configuração do Hyperland, ainda não temos uma interface gráfica para gerenciar as opções de energia. Por isso, deixarei na tela os comandos que podem ser usados no terminal para desligar, reiniciar, suspender o sistema ou encerrar a sessão do Hyperland. E assim encerramos este primeiro vídeo da nossa série sobre Arch Linux com o Hyperland. Hoje começamos desde a instalação da ISO até as configurações básicas para deixar o sistema funcional e pronto para o uso diário. No próximo vídeo, vamos avançar ainda mais, mostrando como instalar e configurar a UiBar, habilitar a aceleração de vídeo via hardware e adicionar pacotes essenciais para quem quer usar o sistema para games. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série. Valeu!